Olá, super boa noite aí para quem está chegando. Hoje a gente está aqui conectado no Facebook, no Instagram, no YouTube. De vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha para um lado, para o outro, as pessoas vão começar a entrar e a gente vai fazer uma live muito legal, muito bacana. Já já as pessoas começam a entrar. Anderson Sérgio, boa noite. Clínica da Mata MD, seja muito bem-vindo. O pessoal está entrando aqui, a gente sempre aguarda 2, 3 minutinhos para a gente poder começar com o conteúdo. Achei muito legal que algumas pessoas manifestaram no direct sobre o tema, né? Eu acredito que verdadeiramente é alguma coisa que quase todo mundo passa, né? Eu tenho que ver com meu marido, eu tenho que ver com a minha esposa, né? Então hoje a gente vai tratar desse tema turbinando os seus resultados através de uma objeção. É assim que a gente chama essas pessoas. Oi, Fabi, tudo bem? Boa noite. Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindos aqui. O pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Facebook, o pessoal que está no YouTube, fiquem sempre muito à vontade para fazer perguntas, para interagir, para tudo, tá bom? Um abraço de Portugal, sou o Luiz. Opa, Luiz, grande abraço. Luiz está aí na nossa turma do Pódio Legato, né, Luiz? Muito bom ter você aqui. Abração aí. Aí é bem mais tarde agora, né, Luiz? Se eu não me engano, dá umas 3 horas de diferença. Se não me engano, acho que é isso. Show de bola, Luiz. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá bom? Abração, show de bola. Vamos nessa. Gente, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo bem rapidinho aqui no final de semana, até como uma forma mesmo de cuidado com vocês, tá? Eu estava em Cuiabá, Mato Grosso, fui levar meu sogro numa cidade lá próxima para passar uma temporada com meu cunhado. Meu sogro teve AVC, tá acamado, ele estava sob os nossos cuidados aqui, no meio da minha esposa, de alguma forma, e agora ele está sob cuidados de um cunhado. A gente foi fazer essa entrega, vamos dizer assim, né, para eles lá. E depois a gente vai buscar daqui um tempo também. Oi, Adriana, tudo bem? Boa noite, saudade de você. Tô falando aqui agora no Facebook. Bom, e o que aconteceu? Vou resumir a história, mas de verdade com o objetivo de ligar um alerta para vocês, para nós, né, que usamos Uber. Então eu estava saindo do shopping com a minha esposa, com meu filho, no Uber, indo para casa do meu cunhado em Cuiabá. E na previsão lá da viagem falava que era 28 minutos para a gente chegar no lugar. E resumindo bastante a história aqui, o que acontece é que essa pessoa foi para um outro rumo e num determinado momento a minha esposa percebeu que a gente estava sendo sequestrado. E deu um senso de proteção, de desespero com racionalidade. É meio louco isso, né? Eu não estava percebendo isso, mas depois que a gente viu no GPS que a gente estava indo para fora da cidade, um rumo totalmente diferente do que a gente estava, do que seria a nossa programação, já tinham passado 40 minutos literalmente falando. A minha esposa criou uma história que estava passando muito mal, que ia vomitar no carro, que ela tinha comido alguma coisa assim, começou a criar aquele negócio, para agora que eu vou vomitar, e não sei o que. E aí eu sei que o Uber parou e falou assim, não, pode ir, pagando a viagem, eu vou ficar aqui. Aí tinha um hotel lá na frente, e aí a gente foi para esse hotel, e depois pelo mapa, e aí o meu cunhado foi buscar a gente viu que ele estava levando a gente para fora da cidade. E enfim, todo o contexto foi bastante tenso, mas eu não vou contar tudo para vocês aqui. Eu só quero ligar um alerta. Gente, cuidado, tá? A gente que anda de Uber, vamos checar se o GPS está ok e vamos sempre ter cuidado, porque não dá para ficar confiando mesmo num aplicativo que aparentemente é seguro. Então a gente passou esse aperto aí no domingo agora, antes de ontem, mas enfim, é muito bom. É a primeira live que eu faço depois disso. Eu também vivi um sufoco nesse sentido. Mas é muito bom saber que Deus estava com a gente, que iluminou a minha esposa e que ela basicamente salvou a gente, tá bom? Fiquem muito atentos a essas coisas, muito, muito cuidado, sempre tá atento a tudo isso, tá? O mundo realmente está perigoso, sim, a gente não pode deixar de viver a vida, mas vale a pena a gente ter mais cuidado com essas situações. Então, vamos nessa, olha só, o que a gente vai, doutora Nayara, seja bem-vindo, Marcos Ferreira, legal, gente, muito bom. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar de uma situação que é relativamente comum, né? Você vai passar o orçamento, vamos falar assim, o plano de tratamento, vamos falar de dinheiro mesmo, né? O investimento que seria do paciente, e o paciente fala, eu preciso ver com a minha esposa. A paciente fala, eu preciso ver com o meu marido. E aí é uma coisa que, via de regra, trava de verdade. Ali naquele momento, pouco se pode fazer
para resolver isso. Quando ela fala tem que ver, ou é por uma questão de pagamento mesmo, ou é de validação da ideia. Antes de passar exatamente o que eu vou sugerir para vocês fazerem a partir de hoje, quando entrar nessa situação, fala Rogério, boa noite, seja bem-vindo. Eu quero passar para vocês o fundamento disso. Então eu diria o seguinte, se vender fosse uma prova de escrever, as objeções seriam as perguntas. O que são objeções? As objeções são os argumentos que os pacientes usam para, de alguma forma, justificar a decisão de não fazer o tratamento com a gente. Tem várias objeções, né? Essa é uma delas. Na verdade, a gente tem um conjunto clássico de objeções. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é para mim, isso não funciona para mim. E tem algumas objeções que são específicas. Hoje eu vou trazer muito sobre uma objeção que é tenho que ver com meu marido, ou tenho que ver com a minha esposa, ou tenho que ver com meu pai, eu tenho que ver com uma outra pessoa que ou vai me ajudar a decidir ou vai me ajudar a pagar esse tratamento. Então olha só, toda decisão, todo processo de decisão envolve algumas emoções de alguma forma, alguns sentimentos. Na parte emocional do cérebro, na parte do sistema límbico de alguma forma, o processo de decisão envolve uma percepção do instinto de sobrevivência, tá certo? Então, quando você vai decidir qualquer coisa praticamente na sua vida, o seu cérebro percebe o quanto isso alimenta, sacia, atende à sua sobrevivência ou não. Isso é científico e está tudo bem. Aonde eu quero chegar com essa proposta? Primeira coisa, na maioria das vezes, quando eu falo maioria, estou falando grande maioria, eu diria que 70% a 80% dos orçamentos que você não fecha tem muito mais a ver com a sua abordagem do que com o preço que você está cobrando. E a maioria das vezes, as objeções que se tornam reais. O que é objeção real? É aquilo que o paciente realmente fala, justifica e sente para não fechar o plano de tratamento. Aquilo que ele está acreditando lá no interior dele. Assim, tipo, ele está acreditando que não está fechando por conta disso. Tem a ver com um motivo. A sua abordagem não mostrou que aquilo é prioridade. Quando você construir uma abordagem e mostrar para o paciente que aquilo é prioridade, o seu jogo muda completamente, tá bom? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui rapidinho, peraí. Acho que o Facebook tá dando só um problema aqui, gente, deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui, peraí. Entendeu? Olá, super. Bom, vamos voltar aqui no Instagram enquanto a gente vê se a gente consegue voltar no Facebook. Vamos nessa. Então, na maioria das vezes, o problema que a gente tem é falta de prioridade. Então, o que é prioridade? E aí, para quem gosta de anotar, grava isso aqui. Oi, Lu, que bom te ver aqui. Débora, boa noite. Doutora Ana Paula. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que tem a ver com a especificidade, com a particularidade do seu paciente. Então, entenda que as pessoas não compram pelos motivos nossos. Elas compram pelos motivos delas. E eu só descubro os motivos delas quando eu tenho um planejamento estratégico de perguntas certas para extrair isso. E mais do que isso, quando eu sei ouvir. Hoje eu fiz uma biópsia seguida de uma extração de terceiro molar e a parte mais interessante do fechamento desse plano de tratamento foi que a paciente, super carinhosa, super educada, ela me contou os motivos pelos quais ela deveria fazer esse plano de tratamento. Só que ela só me contou porque eu estava ali escutando de fato. Se ela não me conta, eu tenho que criar motivo meu. E acontece que os meus motivos não são os motivos que levam as pessoas a de fato a terem essa conexão de fechar o plano de tratamento comigo de um modo que eu possa cobrar um preço que para mim eu acho justo. Entende? Que eu me sinta reconhecido, que eu me sinta remunerado de forma justa. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que as pessoas tomam decisões por motivos delas e não pelos nossos. Então entenda isso. Segundo ponto, a decisão está pautada em uma palavra chamada prioridade. Aquilo que é prioridade para ela tende a fechar. Aquilo que não é prioridade para ela tende a não fechar.
Ponto. Essa é a base do que a gente vai aprender aqui hoje. Então, veja só. Um contexto muito importante que eu defendo super é a ideia da excelência. O que é excelência para mim? É melhorar continuamente. O que é melhorar continuamente? É frequentemente medir e avaliar. Muitas pessoas não estão medindo, então elas não conseguem ser melhores. Entende? Na odontologia, a gente também tem sucesso baseado numa planilha de Excel. Eu meço toda semana como estão as estatísticas da minha realidade. Quanto eu vendi, quantos orçamentos eu perdi, quantos eu fiz, como é que foi a minha campanha disso, como é que foi o meu teste daquilo de abordagem, que eu consigo ir ajustando essas peças de modo que eu tenha resultados cada vez melhores. E eu acredito que isso deve fazer sentido para você, embora eu também acredito que a maior parte dos dentistas não fazem isso. Né? Hoje é terça-feira. Você começou a semana baseado em quais estratégias que foram construídas a partir da análise da semana seguinte. Então, qual foi a sua porcentagem de vendas? Qual foi a sua porcentagem de indicação? Entende? Se eu não sei essas estatísticas, eu não tenho condição de melhorar. Se eu não consigo medir os meus números, eu não consigo melhorar os meus números. Tá certo? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ju Bueno Almeida, em uma próxima live você poderia falar sobre capacitar novos pacientes, captar. Claro, com certeza, vou deixar aqui anotado anota aí, André, para a gente falar sobre isso, tá bom? Com o maior prazer do mundo. Mas vamos então lá. Ju, fica ligado no que eu vou falar, porque é uma forma de captação, não é exatamente uma campanha, mas não deixa de ser uma forma de captação, tá? Então eu tenho que ter o costume, o hábito de medir os meus números. Agora eu quero entrar de verdade já no ponto daquela objeção. Antes de entrar no ponto, as objeções precisam ser tratadas de duas formas diferentes. Uma, eu consigo antecipar quando ela é um processo contínuo, constante, ou eu consigo quebrar quando ela aparece para mim. Cada vez que eu tenho uma objeção clássica, o que é clássica? É a objeção que aparece continuamente na minha rotina. O que eu faço? Eu já tenho um processo para antecipar. E essa objeção de tenho que ver com meu marido, tenho que ver com a minha esposa, ela é uma objeção clássica. E eu vou mostrar para vocês como vocês diminuírem. Você só diminui aquilo que você está medindo, mas vocês vão perceber que vocês vão passar menos por isso se vocês fizerem essa orientação que eu vou passar agora para vocês. E além de tudo, vocês podem vender de 2 vezes mais, ou seja, vocês podem vender o dobro, ou basicamente para 2 pessoas, que isso pode multiplicar para 4 pessoas e pode ser uma excelente estratégia também de captação. Então perceba só, se o motivo principal de uma pessoa tomar uma decisão tem a ver com a sobrevivência, o que a gente precisa entender? Que as pessoas querem se sentir protegidas, elas querem se sentir cuidadas. Cada vez que a sua abordagem transparece um senso de cuidado, o seu paciente conecta mais com você. Hoje a gente tem um protocolo já praticamente Ctrl+C, Ctrl+V para o paciente se sentir cuidado e valorizar a gente como ele nunca valorizou ninguém. Então, uma das coisas que eu quero te sugerir de verdade, que você aplique na prática mesmo todas as vezes que você for marcar uma avaliação de consulta, onde você vai passar o preço para o paciente, é onde ela vai definir o plano de tratamento, eu sugiro que você tenha um script mais ou menos assim. Vou colocar aqui agora para a Luane, que acabou de entrar. A Luane está ou pelo WhatsApp, mensagem, áudio, por uma ligação. Vamos imaginar que a Luane ligou lá na minha clínica e eu sou a secretária, o secretário dessa clínica. Falei, oi Luane, tudo bem? Eu vou te agendar então quarta-feira, às 9 horas da manhã com o Dr. André, tá bom? Deixa eu te sugerir uma coisa. Normalmente, quando você vem para uma avaliação de consulta, o Dr. André explica algumas coisas para você e você acaba precisando tomar uma decisão. Né? O que eu vou te sugerir? Eu vou te sugerir para você vir acompanhado de alguém que seja da sua confiança. Eu acredito, e acredito que também deve fazer sentido para você, que quando eu posso compartilhar, perguntar, discutir com alguém que eu confio, eu tomo uma decisão melhor do que se eu decidir sozinho. Olha só que interessante, todo esse contexto tem a ver com o quê? Com cuidado. Eu não estou falando vem porque a pessoa vai pagar para você. Não, estou falando vem para você se sentir mais protegida, mais amparada. E aí o que acontece? Quando eu estou aqui nesse exemplo didático com a Luane e vamos imaginar que seja o marido dela ou... Só um pouquinho, gente, deixa eu espirrar aqui. Ai, não espirrei não.
o marido dela ou o pai dela, alguém que seja responsável por ela e vem junto, essa pessoa vem junto na cabeça da Luane para ajudar a decidir, o que acontece nesse momento? Duas coisas. Primeiro, a gente quebra a objeção, porque ela não pode falar que tem que ver com a pessoa, porque a pessoa está ali. E segundo, que a minha abordagem, quando ela é completamente diferenciada do mercado em geral, eu conquisto uma outra pessoa. As nossas metas estão muito mais baseadas em quantas pessoas vão trazer cada paciente que eu fecho do que fechar o plano de tratamento mesmo aumentando o preço. Recentemente a gente abriu turma para o Podium Legatum. Não é da turma do Luiz, já é uma turma à frente do Luiz. Eu não sei se tem alguém aqui que está nessa turma, que está nessa live. Hoje a gente já teve relato de pessoa que viu o método pela primeira vez e já fechou um plano de tratamento cobrando 30% a mais. Ou seja, quando você tem a abordagem certa, o preço deixa de ser o problema. O preço só é um problema quando eu não sei construir essa abordagem. Eu estou mostrando para você, não tem como eu passar toda a construção, mas o que eu estou te falando é, quando você tem a objeção de que eu tenho que ver com meu marido, eu tenho que ver com a minha esposa, você tem a oportunidade de antecipar e trazer uma segunda pessoa junto. E essa pessoa, vamos imaginar marido e mulher, as duas tendem a decidir fechar o plano de tratamento com você. Só que mais do que isso, você tem duas pessoas diferentes para multiplicar indicações. Só que para isso acontecer, você tem que ter um processo lá na sua recepção que justifique a ideia de que você é percebido de uma forma diferente. Os primeiros 5 minutos tem que causar a melhor primeira impressão da vida do seu paciente. E isso não quer dizer necessariamente porcelanato ou qualquer sofisticação. Quer dizer estratégia e neurociência de alto nível na linguagem não verbal, inclusive no aperto de mão, por exemplo. Mas a gente não é pauta para essa live aqui, a gente vai voltar na objeção. Entende? Então, quando a pessoa de fato falar, eu tenho que ver com meu esposo, a gente realmente está de mãos atadas, porque não é talvez elegante eu falar assim, liga lá agora e vê com ele então. Não é o momento. E por que a gente perde eficiência nesse processo? Porque o jeito que você vende não é igual ao jeito que a pessoa vende. Então, se você vai fechar uma extração por R$500, para o terceiro, ele tende a achar caro. Por quê? Porque ele só está vendo o preço. Amor, eu tenho que extrair meu dente ciso e custa R$400. Você está doido? R$400 para tirar um dente? Ele não entende o valor, ele só entende o preço. Agora, quando ele está ali dentro, você tem todo um protocolo de mostrar, as chances são que não só ele fala, você tem que fazer com esse dentista mesmo, e eu também quero fazer um orçamento. Doutor, você tem um horário? Então, você acaba vendendo 2 vezes mais em um contexto onde a maioria dos dentistas vão perder pelo menos metade dos orçamentos. 70% a 80% dos orçamentos que não estão fechando com você, não tem nada a ver com o preço que você cobra. Tem a ver com como você constrói essa abordagem. Então, toda vez que a paciente falar isso, você pensa assim, caramba, eu vou perder. Pelo menos 50% desses casos eu tendo a perder estatisticamente. Agora, o que pode acontecer amanhã na sua clínica? Virar um protocolo. O que é o protocolo? É um processo passo a passo que se repete continuamente e eu vou medindo os resultados. Então, a minha sugestão para todo mundo que está aqui é que tenha isso como protocolo. Você já vai aprender a captar uma pessoa através da outra. Nem todo mundo vai trazer, mas você vai ver que quase todas as vezes que você tem 2 pessoas para tomar uma decisão e você tem a estratégia certa para lidar com as 2 pessoas, você aprende a identificar quem é que decide e quem é que paga, que são coisas às vezes separadas. Via de regra, as mulheres tomam 80% da decisão, só que quem paga nem sempre são elas. Então, mesmo que ela traga o marido, ela só não pode pagar, mas às vezes ela pode decidir. Não é uma regra, tá bom? Mas as mulheres validam, às vezes, a parte financeira, mas a decisão é dela. Então, quando você tem essas 2 pessoas ali na sua frente e sabe olhar para um na hora certa, olhar para o outro na hora certa e inclinar o corpo para a pessoa na hora da decisão, falar a última frase olhando nos olhos, tudo planejado, as chances são que o seu nível de conversão e indicação aumente consideravelmente. A proposta do Podium sempre é multiplicar o faturamento sem investimento em marketing. André, o que você tem contra marketing? Absolutamente nada. Eu só consigo ensinar como você ter o recorde da sua vida sem você ter que investir dinheiro nisso.
Não tem nada de errado, eu respeito super o marketing, super respeito. Mas tem como a gente gerar muito resultado sem ter que tirar dinheiro do bolso. E eu acho que isso é legal. E isso é tão verdade que 82% dos nossos alunos bateram recorde de faturamento da vida deles em menos de 5 meses, sem campanhas em redes sociais. E isso está continuando esse ano, tá bom? Então, eu tô convidando todo mundo, toda a classe odontológica a olhar para uma nova odontologia que está se desenhando baseada em marketing sim, mas marketing de resultado. E ele não precisa de investimento financeiro. Ele basicamente precisa seguir um roteiro, tá certo? Então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse contexto da objeção, eu gostaria de saber, para quem está aqui, eu gostaria de saber de verdade se isso faz sentido para vocês, né? Se faz sentido isso que eu estou falando sobre objeção e sobre antecipar, trazer mais uma pessoa na consulta para que eu possa de verdade vender eventualmente para 2 pessoas. Isso é extremamente comum, muito comum. Isso é medido regularmente dentro do nosso método e é isso que a gente quer passar para o máximo de pessoas. Então, gente, me responde aqui, por favor, faz sentido isso? Olha só, você está escolhendo deixar de perder 50% para ganhar o dobro. Pensa isso em 30 dias, 60 dias, 90 dias dentro da sua realidade. Faz uma diferença gigante. Na maioria das vezes, o dentista está na direção errada, com as estratégias erradas, e isso tem feito os resultados dele ser bem aquém do que ele pode. Muita gente está falando assim, eu preciso de mais tempo. Não, você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais resultado em menos tempo. Cada vez mais isso está claro. Foi a época que precisava trabalhar 8, 10, 12 horas por dia para ter um resultado razoável. Hoje eu preciso trabalhar menos no mocho e tirar um pouco desse tempo, trabalhar a estratégia, porque essa estratégia multiplica o meu faturamento. Tá certo? Então, totalmente claro que faz sentido, legal, Patrícia. Agora a gente tem que colocar em prática. E a gente coloca em prática como um processo, né? É uma coisa que se torna habitual, que se torna... como eu vou dizer, se torna processo mesmo, faz parte da sua rotina. Então, toda vez que alguém ligar para a sua secretária para você agendar um horário, ela tem que ter o tom de voz do cuidado. André, o que é o tom de voz do cuidado? É a sensação de verdade que você está ali para cuidar das pessoas, tá certo? Litelton Pires, boa noite, mestre. Opa, meu amigo, obrigado pela presença aí. Obrigado pelo carinho, referência show aí de empreendedorismo aí no Brasil, que legal, obrigado mesmo, Litelton. Então, olha só, eu preciso cuidar, cada vez que o seu paciente sente cuidado, ele tende a fechar com você. Cada vez que o seu paciente sente que você quer vender para ele, ele tende a fugir de você. As pessoas adoram comprar, mas odeia que vende para elas. Então, o contexto da ligação, para quem entrou agorinha, e para quem está aqui e quer reforçar o contexto toda vez que você for agendar alguém, se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é criança, todas as pessoas tenham no protocolo a ideia aqui, quando você for agendar alguém para fazer uma consulta de passar preço, tá? Tem o pensamento que, mais ou menos o contexto assim, vou pegar aqui o Litelton como referência. Oi, Litelton, tudo bem? Litelton, então seu horário está marcado na quinta-feira às 9 horas da manhã com a doutora Patrícia Medeiros, tá bom? Litelton, eu vou te sugerir uma coisa. Toda vez que tem uma consulta com a doutora Patrícia, ela explica muitas coisas que são importantes, não só da sua boca, mas da sua saúde como um todo. E aí acaba que você vai precisar tomar uma decisão, né? De fazer o tratamento, de cuidar de você e tudo mais. A gente aqui sugere que você venha acompanhado de alguém da sua confiança. Então, por exemplo, se você for casado, Litelton, se fizer sentido trazer seu companheiro, sua companheira, tá? Gente, de uma forma bem natural, tá? Porque às vezes ele é casado com homem, com mulher e tá tudo bem. Eu, pelo menos, acho que tá tudo bem a pessoa ter essa liberdade de escolha. Traga alguém da sua confiança. Às vezes que seja um irmão, alguém da sua confiança para você poder discutir ali. Porque às vezes são informações que não estão tão presentes para você e aí você vai chegar em casa, vai trocar uma ideia, mas você não sabe explicar. Então eu estou te convidando, te sugerindo para nesse dia você trazer alguém. Tudo bem, Litelton, assim? Ainda que ele não traga, ele está com um senso de cuidado que ninguém teve com ele. E se ele trouxer alguém que não ajuda a decidir, ele está trazendo alguém que você pode vender também. Então, onde você poderia perder alguém,
você está tendo a chance de vender 2 vezes mais. 2 vezes avaliando diretamente. O Litelton e o companheiro ou a companheira dele que vier nesse processo vai ser impactado pela sua abordagem, se você é diferenciado. E isso vai acontecer o quê? Vai trazer outras pessoas. E a gente tem uma multiplicação de indicações através de uma abordagem que é percebida de uma forma completamente diferenciada. Lembra que isso começa lá nos primeiros 5 minutos, tá bom? A gente não vai falar dos primeiros 5 minutos agora, mas lembra que isso é importante. Então, tenha isso no processo da sua rotina, da sua equipe, cuidar, passar a ideia para o paciente que ele está sendo protegido. Tem uma coisa interessante que eu tenho falado muito, que é a seguinte: o nosso sucesso extraordinário, ele está fora da nossa zona de conforto. Mas a gente só quer isso para melhorar a nossa zona de conforto. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala assim, zona de conforto, nada acontece. Todos nós estamos buscando a nossa zona de conforto. André, eu não estou não, eu faço curso, eu faço isso, eu faço aquilo. Ok, a minha pergunta é, por que você faz tudo isso? Ah, porque eu quero mais dinheiro. Para quê? Ah, para cuidar melhor da minha família, para proteger minha família, para ter mais conforto. Você sempre vai sair da zona de conforto para melhorar a sua zona de conforto. É do ser humano, é do animal, é instintivo, é primitivo você buscar a proteção. Os animais buscam proteção do frio, eventualmente do calor, do predador, é animal. E o que eu tenho que oferecer para o meu paciente? Eu tenho que construir a melhor embalagem da zona de conforto dele. O que é a melhor embalagem, André? É o papel mais sofisticado? Não, são os motivos do paciente. E como que eu faço isso? Conversando com ele, descobrindo mais sobre ele, perguntando mais sobre a vida dele, deixando ele falar por que faz sentido ele estar ali. Eu não tenho que adivinhar nada através de qualquer exame complementar. Eu tenho que ouvir o meu paciente, ouvir a história dele. Quando eu consigo construir essa conexão, a venda já está praticamente feita. A maioria das vendas, elas acontecem muito antes de falar de preço. Muito antes. O paciente já comprou emocionalmente a ideia, já conectou com ele, com você, no caso, com o dentista, e a coisa vai fluir assim, consideravelmente muito mais do que aquela dificuldade que a gente tem de negociar. Tá bom? Deixa eu ver aqui, teve um comentário aqui. Boa noite, que estratégia bacana. Legal, Débora, que bom que você gostou. Vamos aplicar, tá bom? Parabéns, nunca ouvi falar dessa técnica, muito bacana. Legal, Paulo, obrigado aí pelo comentário. Simples. Gente, de verdade, olha aqui bem pra mim. Estou falando agora para o Instagram aqui. Construir sucesso na odontologia é muito simples. Não quer dizer que seja fácil. Mas hoje existe um caminho extremamente seguro que você multiplica o faturamento sem ter que investir em marketing. Tá? Só que esse caminho é fora da sua zona de conforto no início. O que é? Você vai ter que entender de pessoas, muito mais do que de diagnóstico. Você tem que saber mais do que leva uma pessoa a tomar uma decisão do que extrair o terceiro molar ou fazer uma grande reabilitação. Tá bom? Falando aqui pro Facebook, as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos nossos. Eu só descubro isso ouvindo. Se eu não escuto o meu paciente, se eu não entendo, se eu não estou presente, eu perco o meu paciente. Cada vez que eu faço isso, gente, vocês não têm noção do que pode acontecer. Legal? Abílio, aprendi muito no teu curso. Valeu, Abílio, lá de Brasília, né, Abílio? Obrigado aí de novo. Obrigado mesmo pelos comentários. Gente, tem alguma dúvida nesse sentido? Eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo e que tecnicamente deu errado. Mas deu errado para um lado muito bom. E eu vou sugerir também essa estratégia para você. Enquanto vocês pensam em alguma pergunta, fica presente para o que eu estou te falando, eu vou te contar o que deu errado. Eu estudo muito biologia e tomada de decisão do paciente. O que leva o paciente a tomar a decisão? O paciente, ele gosta, a mente gosta de ter escolhas, de ter opções. Só que ela não gosta de muita e ela não gosta de uma. Quando é uma, ela se sente pressionada. Você tem que fazer isso. Ela não gosta. Você tem 4 opções, estou perdido. Não tomo nenhuma decisão. Então, o número ideal de opções são 3. Fica bem presente para isso, porque é quase que um presente mesmo que eu vou te dar. Então, vamos imaginar que você queira vender um tratamento... deixa eu fazer um exemplo aqui. Um tratamento ortodôntico com um aparelho estético, tá bom? Com um aparelho estético. Vamos imaginar que não é o alinhador estético, que é aqueles brackets estéticos, e você tem 3 opções para entregar para o seu paciente. O autoligado tradicional, o estético e o alinhador. Vamos imaginar a seguinte situação, em preços reais, tá? Reais é didático, mas só para você entender.
Vamos imaginar que o autoligável custe R$5.000, o estético custe R$10.000 e o alinhador custe R$15.000. Tá? Eu estou falando técnica aqui agora de apresentação de plano de tratamento baseado em neurociência. Você vai entregar essas três. De 5.000 para 10, a diferença é muito grande e pode pesar na decisão do paciente. Então, se o seu objetivo é vender o estético do meio, vamos dizer assim, o que você tem que fazer? Ó, fechei um protocolo superior usando a CDB. Que legal, Pia. Depois conta pra gente lá no grupo como é que foi. Show de bola. Também fechei um hoje, usando a CDB. Essa proposta que eu tô contando aqui para vocês. Então, a gente tem três opções. Né? No meu caso foi o protocolo, mas estou criando aqui um exemplo na ortodontia, mas é o mesmo. 5.000, 10.000 e 15.000. Esse é o preço da sua tabela. O que eu faço para vender o do meio? Se eu pudesse só mexer nos números, o que eu faço? Isso é neurociência. Eu vou colocar o de 5 valendo 8. E o de 10 valendo 10. E o de 15 às vezes valendo 20. Captou? Eu tenho 5.000, 10.000 e 15.000. Essa é a minha tabela. Eu quero vender o de 10. Estou falando só assim. Eu quero vender o de 10. Eu acho que faz sentido eu vender o de 10. Eu subo de 5 para 8 e subo de 15 para 20. Por quê? Porque entre 8 e 10, se você explicar as diferenças, ele vai pensar assim, mas a diferença é muito pequena, eu vou no melhor. Se você entender que o estético é melhor. Tá bom? Não vou questionar nada se é melhor ou se é pior. E o alinhador estético, ele está lá em cima. Então, quando você faz essa discrepância de preço, via de regra, ele vai no 10. Biologicamente ele vai no 10, ele vai muito mais fácil, o processo de tomada de decisão flui muito mais simples, entende? E se flui muito mais simples, o seu paciente tende a questionar menos e decidir mais rápido. O que deu errado, que deu boa? Eu fiz esse processo para um protocolo e coloquei a terceira opção realmente lá em cima. O que deu errado? A pessoa quis a terceira opção. Então, é como se em 5, 10, 15 eu tirei o 15 para o 20, mas ela quis o 20. Agora eu quero contar por que ela quis o 20. Porque ela estava decidida na vida dela a escolher o melhor. A palavra melhor ficou presente. E o que eu coloquei para ela? Falei assim, ó, esse aqui é o melhor plano de tratamento que existe na odontologia hoje para você. Só que deu uma diferença de mais de R$20.000, literalmente falando. E ela escolheu esse. Entende? Porque na cabeça dela, pelos motivos dela, ela não quer errar. Ela não quer alguma coisa para dar problema. Eu sei que o problema pode acontecer em qualquer plano de tratamento e eu deixo claro. Só que eu falo, esse aqui é... Eu na verdade, estrategicamente, eu queria vender, no nosso exemplo, o de 10. Entende? Mas é sempre conveniente oferecer uma coisa muito maior. Por que é sempre conveniente, André? Vê se faz sentido para você. Porque se ela compra o de 10, no meu caso aqui do exemplo com vocês, ela sabe que existe um de 20. Então, lá no percurso, se ela falar alguma coisa, você pode falar assim, olha, mas eu te ofereci o de 20. E isso que você está querendo é lá no outro. Entende? É importante a pessoa saber que existe algo que às vezes é o dobro melhor e o dobro mais caro. Acontece de dar errado e dela escolher o melhor. Mas eu te sugiro que aquele que você mais defende, que você mais quer vender, não coloque ele no topo. Coloque ele no meio. E o de baixo bem próximo. Entende? Então, se antes era 5, 10 e 15, agora é 8, 10 e 20. Você vai ver que 80% no mínimo vai fechar o de 10, que é o que você quer vender. E isso é simples. Tudo isso é construído em muito teste, muito estudo de neurociência, onde a gente entende o processo de tomada de decisão. O paciente olha para as três opções, ele vê a diferença, na maioria das vezes ele percebe que ele não precisa ou ele não quer aquele tão exageradamente caro, mas ele também não fecha o mais barato. E ele fecha aquilo que você entende que é melhor para a vida dele. E isso faz uma diferença gigante no seu faturamento e na satisfação do paciente. Porque ele entende que ele não está comprando o que existe de top das galáxias. É como se você estivesse comprando um carro, você está comprando uma CR-V. Uma CR-V é um carrão, só que eles também te oferecem uma Ferrari. Cara, não, Ferrari não. Mas alguma coisa que acontece, você fala assim, a Ferrari é isso, isso e isso. Se você quer isso, é só na Ferrari. Então, em vez de você pagar 150 mil, você vai pagar 400 mil reais. Não sei exatamente como é que estão os preços de carro, não. Entende?
Eu queria saber agora se vocês entenderam essa ideia, porque senão eu vou voltar. Pode ser que seja um pouco confuso e eu volto numa boa para explicar, porque isso dá para ser aplicado para qualquer situação, qualquer plano de tratamento. Desde uma restauração até um protocolo, até um planejamento ortodôntico, tudo que você puder imaginar, esse plano de tratamento de 3 opções construídas estrategicamente tende a levar o seu paciente para aquele plano de tratamento que você, de verdade, com sinceridade, com honestidade, acredita que é o melhor para a pessoa. Entende? Você dá as 3 opções, o cérebro se sente confortável, tipo, ok, eu tenho 3 opções para me escolher, ele está me mostrando qual é. Aí eu vou olhar para essas 3 opções e eu devo escolher normalmente a do meio. Tá? Então você vai atender mais ainda a sua expectativa. Legal? Matheus, joinha, Vitzkel, joinha. Que bom, gente, porque isso faz uma diferença gigante. O que a gente está buscando hoje dentro da odontologia? Ter melhores resultados em menos tempo. André, por quê? Porque você não gosta de trabalhar? Muito pelo contrário, eu adoro trabalhar. Só que eu também adoro a minha família. Eu adoro viver. Eu tô com essa roupa aqui diferente da minha rotina porque eu tava jogando bola. Eu vou mais cedo pro clube, vou jogar bola com meu filho, fico lá brincando. Aí chega a turma lá dos adultos, tava jogando futebol. Eu tô literalmente aqui de chuteira no pé ainda. Tá? Por quê? Porque faz parte da minha vida. É prioridade para mim, cuidar da minha saúde, me divertir, enfim. Então, só que se eu trabalhasse até 8 horas da noite todos os dias, eu nunca jogaria bola com meus amigos e começa às 7 horas. Então, e por que isso é importante para mim? Porque faz sentido para o André ter a liberdade de sair mais cedo do expediente que seja, se a gente considerar o expediente 6 horas da tarde, e ir para o clube jogar bola com o filho dele. Para mim faz sentido, tem a ver com o meu sucesso, com as coisas que são importantes para mim. O que eu gostaria é que mais pessoas tivessem essa oportunidade de construir esse estilo de vida de liberdade, porque eu acho que faz muito sentido, né? Então, se faz sentido para você, fica bem presente para essas estratégias, porque isso muda o jogo. E vou até te fazer um convite aqui, se você quer mais estratégias, eu te convido para fazer parte da minha lista premium no WhatsApp. É só você entrar na bio e clicar no botão lá, chama Dignidade Odonto. Você escreve o seu nome completo e aí você vai receber semanalmente dicas, às vezes áudio, às vezes texto, às vezes vídeo, às vezes casos clínicos. A gente faz enquete e a gente constrói uma comunidade de dentistas que definem o seu preço. A minha briga no movimento Dignidade Odonto é: você, dentista, define o seu preço. Não é o convênio, não é o mercado, não é o paciente, não é o concorrente. Você tem que ter essa autonomia. Porque só você sabe o quanto você investiu tempo, energia e dinheiro para ser a pessoa que está aqui agora. Entende? Deixa eu ver aqui, Matheus. Você não acha necessário identificar? Matheus, identificar exatamente o quê? Eu fiquei confuso aqui com a sua pergunta. Me explica, por favor, identificar em que contexto? Matheus, me explica, por favor, que eu quero dar a minha opinião. Tá bom? Então, hoje, cada vez mais, as estratégias inteligentes levam os empresários, não só na odontologia, mas em qualquer ramo, mas falando da odontologia, para um outro nível de resultado. Tá bom? E isso é o que a gente quer, porque quando eu tenho outro nível de resultado, no caso melhor, a gente tem mais vida. E essa é a nossa briga. E tem uma outra coisa importante que é, quando eu construo mais sucesso na minha vida, eu gero mais prosperidade na vida de um monte de gente. Ainda não veio a pergunta aqui, Matheus. O potencial de compra. Não sei se eu entendi, Matheus. Você não acha necessário identificar o potencial de compra. Eu imagino que você esteja querendo falar o potencial de compra do paciente. Sim, é interessante identificar esse potencial, embora muitas das vezes a gente erra. Tá? Quando eu estou falando só de avaliação. O carro dele não determina isso e muitas das vezes o que ele fala também não. Então, assim, como regra, eu estou falando em plano de tratamento, eu não estou falando em ganhar só dinheiro. Eu acredito que esse plano de tratamento é o que mais faz sentido. Então, estrategicamente, como opções de plano de tratamento para o cérebro dele se sentir confortável e tomar a decisão que eu verdadeiramente acredito que seja melhor, como regra de distribuição de preço, eu faço essas opções. Eu tenho 3 opções de preço, uma bem próximo da outra e um mais distante. Então, vamos imaginar que você queira valorizar a sua tabela. De 5, 10 e 15, Matheus, se você identifica um potencial e você quer valorizar mais, em vez de fazer 8, 10 e 20, faça tipo 13, 15 e 30. Entende? Você pode subir o conjunto. Mas, via de regra, o plano de tratamento que você quer vender, você deve colocar ele no meio, próximo de um abaixo.
Quando ele olha e fala assim, não, mas só isso aqui eu prefiro fazer esse, e o outro está muito distante. Quando você já entendeu e conectou o plano de tratamento aos motivos do paciente, tá bom? É isso mesmo, Matheus? Fez sentido? Se fez sentido, só dá o ok aqui para eu saber que eu atendi aí a sua pergunta, tá bom? Patrícia, explica depois novamente como fazemos para participar desse grupo. Patrícia, não é um grupo, é uma lista de transmissão, tá bom? Então não tem todo mundo postando uma série de coisas, é só eu conversando com as pessoas. Você pode mandar um direct para mim, que é uma mensagem no privado, e falar assim, André, quero participar da lista, se você achar mais simples. Ou, se você quiser, você vai entrar lá na minha bio, que é aquela página no início ali do Instagram, tem um negócio chamado Linktree, que é um site. Quando você clicar, vai vir vários botões. Aí você vai clicar em Dignidade Odonto. Aí vai entrar no WhatsApp, que é para você colocar seu nome. Você colocou seu nome, mandou ok lá, a gente já entra em contato e te cadastra, tá bom? Qualquer dúvida, manda um direct que a gente responde no privado. Mas é basicamente isso. Eu convido vocês a ter essas estratégias semanalmente, vai ajustando o plano de tratamento de vocês, vai ajustando o faturamento, e isso é o que a gente quer, né, para toda a classe odontológica. Matheus, show, isso aí, valeu então, obrigado, Matheus. Gente, tem mais alguma pergunta nesse contexto que eu possa responder aqui para que a gente aproveite ainda mais esse momento? Eu tenho certeza que faz muito sentido aproveitar o tempo de vocês, e eu adoro fazer isso. Então hoje a gente falou como fazer a gente dobrar as vendas, ou trocar, vender a metade por dobro, né? É diferente, não é vender o mesmo tanto pelo dobro. Se eu vendo 100, eu venderia 50 e agora eu tenho a chance de vender 200. É uma diferença considerável com a estratégia que a gente passou aqui sobre a pessoa que fala, eu tenho que ver com meu marido. Sempre lembra, objeções clássicas a gente antecipa, a gente já tem que estar preparado. Objeções específicas, particulares, eu só tenho que entender como quebrar, tá bom? Existe, dentro do nosso método, por exemplo, existe um roteiro específico, passo a passo, para você antecipar as clássicas e quebrar as específicas. Bem legal. Ok, obrigado, André. Legal, Patrícia. Doutora Roberta, quando se trata de alinhadores ortodônticos, a diferença de valores fica bem mais alta, muitas vezes até calculando todas as manutenções. O que fazer? Roberta Eupídio, prazer falar contigo. Vamos lá, deixa eu só ler de novo aqui. Quando se trata de alinhadores ortodônticos, a diferença de valores fica bem mais alta, muitas vezes até calculando todas as manutenções. O que fazer? Bom, primeira coisa que eu tenho que entender, qualquer venda, eu falei isso no início, mas eu vou reforçar aqui, começa lá na recepção. Sobre alinhadores ortodônticos, inclusive, Roberta, se eu não me engano, na turma do Abílio que estava aqui com a gente tem a Karine de Brasília, que em 60 dias ela saiu de R$8 mil do Invisalign e passou a vender por R$21 mil, basicamente usando estratégia. Então ela aumentou o preço dele como um todo e ela vende e tem indicações. Isso faz uma diferença também considerável, tá bom? Mas vamos voltar só para aquilo que a gente estava falando. Como que eu faço para colocar o alinhador no meio das minhas 3 opções, né? Eu posso agregar outros pacotes. Então, por exemplo, eu estava falando 5, 10, 15 e 8, 10 e 20. Vamos imaginar que o seu alinhador seja o de 10. O que você pode oferecer além do alinhador? Um pacote de prevenção, um pacote de clareamento, um pacote que você vai incluindo algumas coisas e que o 10 vire 20. Para ele simplesmente tomar a decisão do 10. Se ele tomar do 20, show de bola. Hoje aconteceu isso com a gente num protocolo, tá bom? Superior. Mas eu estou falando só a nível de apresentar o preço, né? Eu tenho que dar 3 opções. Então, no caso do alinhador, se o alinhador seu custar 10, apresente uma outra proposta que custe 8. Mas quando ele comparar, ele vai ver 10 é melhor. E de 10 para 20 vai dar uma diferença muito grande. E essa diferença tende a fazer o paciente a decidir pelo 10. Qualquer que seja a sua apresentação, dê 3 opções. Se você seguir essa estratégia de uma opção pouco mais barata que a segunda e a terceira bem mais cara que a segunda, ele tende a escolher o 10. Ele tende a escolher a do meio, tá? Você vai ver que isso é estatístico. Certo, Roberta? Tem muita coisa que a gente tem que criar no contexto do alinhador, né? Mas a gente falando só de preço que a gente entrou aqui, eu sugiro fortemente que você sempre coloque essas 3 opções. E você vai aprender a escalar o preço. E aconteceu, por exemplo, com a Karine lá, uma diferença gigante, né? De 8 para 21 é quase 3 vezes mais. Legal? Show, Roberta?
Boa noite, Fernanda. Boa noite. A técnica CDB seria isso que ouvimos até agora? Não, Fernanda. A técnica CDB é um protocolo passo a passo, por procedimento, como vender restauração, como vender terceiro molar, onde eu mostro, eu diria que todos os motivos biológicos que levam qualquer pessoa a tomar a decisão. Então, eu ensino na CDB, que é o Podium Legatum hoje, né, o nosso curso, como você faz venda por procedimento. Eu vou vender extração de terceiro molar, vou vender ortodontia, vou vender um protocolo sobre implante, tudo que eu já mapeei biologicamente, e te ensino a descobrir os motivos individuais. O que a Fernanda tem de individual que levaria ela a comprar. Então a técnica, a CDB é porque tem alguns pontos, né, que a gente coloca lá dentro da nossa didática lá de desenhar, e que você leva o paciente A ao ponto B, que é onde ele quer chegar, passando pelo ponto C e D. Se você quer levar o paciente do A ao B sem passar por esses pontos, você vai vender barato, porque é o ponto C e D que agrega valor. Entende? Quando ele experimenta emocionalmente, experimenta visualmente, com alguns sentidos, os outros pontos, é que ele fica disposto a pagar o ponto B, ainda que você cobre pelo menos 30% a mais que os melhores concorrentes do seu mercado. Tá certo? Então a técnica CDB, de uma forma resumida, seria isso. É basicamente a essência do nosso método. Como agregar valor. Lembra que o paciente ele paga um preço, mas ele recebe um valor. A CDB é agregar valor. De um jeito já odontológico que funciona super bem e funciona rápido. A última turma que a gente teve a aula inaugural domingo, segunda-feira, ontem já teve resultado com as pessoas. Na turma do Abílio, que está aqui também, em menos de 4 horas, se eu não me engano, 4 horas úteis, já teve gente que vendia o tratamento a 1.200, vendeu por 3.450, basicamente seguindo esse tipo de protocolo. Certo, Fernanda? Entendeu um pouquinho aí da nossa técnica? Show, valeu, Roberta. Quem entrou aqui agora há pouco foi a Núbia Moura 1, o amor da minha vida, e daqui a pouco eu estarei aqui com ela. Gente, para mim faz muito sentido eu verbalizar isso, porque é o que eu sinto. Tá? Quem me conhece de perto no meu dia a dia sabe que eu sou exatamente a pessoa que eu sou aqui nas lives, nos treinamentos presenciais. Então, para mim, família é uma das coisas assim infinitamente importantes. E eu não canso nem publicamente, nem individualmente, nem em momento algum de declarar isso para a Núbia, que entrou aqui agora, para o meu filho Gabriel, que estava jogando bola ali comigo, enfim. E eu convido vocês também a fazer isso, porque a vida se torna muito mais gostosa de viver. As pessoas mais importantes têm que sentir essa importância na vida delas, tá bom? E você pode fazer isso assim, como pode fazer isso de várias outras formas. Legal? Fernanda, explica por favor como participar, pois adorei e entendi. Fernanda, a gente ainda não está com uma data certa para abrir inscrição para a próxima turma, a gente abre de tempos em tempos, tá bom? Mas o que eu te sugiro é você mandar no seu direct o seu telefone ou entrar na lista a gente vai avisar. Então, na lista a gente compartilha sempre muitos conteúdos semanalmente. Quando a gente abre inscrições, a gente avisa, ó, a gente vai abrir inscrições para quem quiser, aí normalmente a gente abre um grupo de WhatsApp para construir a oportunidade de te mostrar tudo que é o método. Então, na lista eu não fico falando do método. Na lista eu dou conteúdo de fato, estratégias inteligentes. Mas aí você que segue a gente também vai saber quando será a próxima turma. É que a gente ainda não decidiu. A gente abriu a última recente, então a gente está na entrega ao vivo. Amanhã mesmo tem treinamento da equipe. Então eu treino a sua equipe para você. É bem legal esse processo, porque a gente consegue preencher todas as lacunas, né, da rotina para construir resultados realmente bastante expressivos. Legal? Ju Bueno Almeida, tem algum gatilho para secretário no atendimento telefônico e quando o paciente chega no consultório que ajude na venda? Bom, vamos lá. Atendimento telefônico, Ju, antes de mais nada, boa pergunta, tá? Obrigado por participar. A gente tem que entender uma coisa antes. 7% da sua comunicação vem das palavras, 38% seu tom de voz, 55% seu corpo. A maioria dos meus áudios eu estou quase ofegante. Por quê? Porque eu estou botando energia total, eu estou andando, eu não gravo áudio sentado. Eu não falo com ninguém sentado, porque senão eu não boto energia nesse negócio. Entende? Então, na minha rotina, quando eu estou falando com alguém, algumas coisas assim, eu sempre falo de uma forma onde as pessoas entendam ou percebam ou sintam isso. Então, uma das coisas é treinar sua secretária para entender isso.
a energia que ela está passando através do telefone. E a mesma coisa quando chega no consultório. Quando eu falo que os 5 primeiros minutos eles são decisivos na venda, é um pouco disso, tá, Ju? Então, como a sua secretária aborda o seu paciente de energia e de técnica. Tem um jeito certo de apertar a mão. Se você apertar a mão errado, botando a mão para cima, por exemplo, você está normalmente ofendendo o seu paciente, chamando ele de passivo, de uma pessoa vulnerável. E ninguém quer isso de verdade. Então a gente quer equilíbrio. Então, quando a gente fala até ali na técnica CDB e no Pódio Legato como um todo, que é o nosso curso online, eu mostro todo esse passo a passo. Então, Ju, o que eu posso te falar agora é que o gatilho do momento é mostrar a sinceridade, treinar a sua equipe e mostrar que todo mundo que está ali quer cuidar do seu paciente. Tá certo? Agora tem vários gatilhos, né, que a gente fala, várias estratégias para valorizar a oportunidade. Por exemplo, escassez. Então eu recomendo que vocês nunca falem assim, que horário que você quer? Sabe? Eu tenho vários horários. Não, a gente tem que ser mais valorizado até a gente chegar ao ponto de fato essa valorização ser real e da gente quase não ter horário na nossa agenda, que a gente chama de escassez. Tá? Então tem várias estratégias que a gente usa tanto por telefone quanto por um atendimento ali imediato. O atendimento imediato, ele é disparadamente a coisa mais poderosa que você poderia ter no seu consultório. Eu diria que 70% da sua venda acontece antes do paciente ver o dentista. Como assim, André? Basicamente, quando ele vive uma experiência e nem se ele se esforçar, ele tem condição de comparar com qualquer outra coisa que ele já viveu. É basicamente isso. E eu preciso de 5 minutos para isso acontecer. O paciente, muitas das vezes, ele vai verbalizar o seguinte, ele vai chegar lá na Ju e falar assim, doutora, eu nunca vivi isso na minha vida. Ninguém nunca falou isso para mim. Esse protocolo que eu fechei hoje, usando a estratégia dos 3 preços, e acabou que a mulher fechou o maior, estava claramente explícito o que ela estava falando. Eu já fui em vários dentistas fazer orçamento. Ninguém nunca fez isso comigo. Ninguém nunca me falou assim. E não tem nada a ver com o meu currículo, com a minha capacidade de fazer bem ou não a cirurgia. Tem a ver com o meu planejamento estratégico de impactar aquela pessoa a ponto de me tornar única na vida dela. Única enquanto profissional. E quando eu sou único, eu não sou comparável. Quando eu sou incomparável, o meu preço é o preço que eu coloco. Entende? Então, podem anotar isso aí. 70% a 80% dos orçamentos que vocês estão perdendo não tem nada a ver nem com o seu currículo, nem com o preço. Tem a ver com a abordagem e ela começa nos primeiros 5 minutos do seu paciente. Se você não tem os 5 minutos planejados para isso, tende a não funcionar. Só assim, mais um pouquinho, a gente está quase acabando, porque o Instagram ele acaba de uma vez, tá? Ele tem um tempo de 59 minutos, se eu não me engano. Só para vocês entenderem, no início da live eu falei que o motivo principal de uma tomada de decisão chama sobrevivência. Quem estava aqui lembra disso. Nos primeiros 5 minutos eu construí um vídeo onde eu construo um contexto onde eu mostro a importância do cinto de segurança. Olha só que interessante, acompanha comigo, a importância do cinto de segurança para proteger a vida. E eu mostro para o paciente que uma consulta odontológica ele corre mais risco do que ele viajar em alta velocidade numa estrada perigosa sem cinto de segurança. E aí ele começa a valorizar a consulta. E eu falo de biossegurança. E eu falo quais são os nossos processos de biossegurança. E ele começa a pensar, caramba, isso não tem no outro lugar. Caramba, eu nunca vi isso em outro lugar. Será que no outro lugar eles não cuidam bem assim? Eu começo a me tornar incomparável. Eu começo a atender 100% do instinto de sobrevivência. Logo, se ele tiver que tomar uma decisão, ele vai tomar aqui. E eu dou a opção para ele comparar entre eu e eu. Opção 1, opção 2, opção 3. Normalmente ele escolhe a opção 2. Entendeu, Ju? Só um pouquinho para você perceber assim, o contexto que envolve eu ter um planejamento estratégico, eu ter uma rotina, um processo claro que faz o paciente, mesmo se ele se esforçar, ele não conseguir comparar. E eu sei que para vocês dentistas isso é desafiador, porque está fora da nossa rotina, né? O que é a nossa rotina? Congresso, curso e tudo mais. É por isso que no nosso processo hoje, no método, no Pódio Legato, eu treino a equipe para vocês. Eu dou o treinamento ao vivo, tirando todas as dúvidas. E além disso, a gente tem um e-book com todas as histórias que ele tem que contar, passo a passo. Chegou o paciente para isso, você conta essa história. Chegou essa parte, você conta essa história. Então é quase impossível não dar certo e viver esse crescimento literalmente rápido, né? Literalmente muito rápido
dentro da rotina odontológica, tá bom? Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, obrigado aí pela presença, Ana Paula, Thalita, Odonto Repesa de Goiânia, Cris Base, doutora Askia, Mariana Oliveira, Nadine entrando agora, já no finalzinho. Gente, isso é muito real, tem sido muito real na vida de um monte de gente. Agora, uma coisa importante, mercado são regras da vida das empresas. O pódio do campeão, né, os campeões sempre serão a minoria perto de todo mundo. Imagina agora teve Copa América, se eu não me engano, aqui no Brasil. Quem ganhou? O Brasil. Quantos perderam? Quantos não ganharam? Quantos tiveram resultados medianos? Quantos desistiram? Quantos voltaram para casa antes? É sempre a maioria. Então a gente precisa sempre tomar uma decisão de que lado a gente quer estar. E quando tem uma inovação no mercado, que a gente está inovando o mercado de estratégia e inteligência em vendas na odontologia, a gente racha o mercado em dois grupos. Um grupo que vai pegar isso e vai arrebentar, e outro grupo que vai viver maiores desafios. Tá bom? A gente viu aqui o Abílio passando por aqui, falando que fechou um protocolo hoje. Eu contei alguns exemplos. Tem a Mariana que acabou de entrar aqui, que tem um número expressivo, né? Comparando janeiro e fevereiro de 2018 para 2019, com o nosso método, ela cresceu 372%, sem investir em marketing. O que é a Mariana? É a pessoa do dentista que escolheu ficar do lado da inovação. Tá bom? E isso faz muita diferença. Acabei de receber uma mensagem aqui no Face, estou fazendo o curso, estou amando, obrigado Líbia, que bom, fico muito feliz, tá? Hoje a gente teve um resultado muito legal do aluno meu do curso, mas que ele tem vários dentistas, ele falou assim, o aluno explicou para o dentista colaborador dele, para uma dentista, ó, faz a técnica CDB assim, se assado, e vai lá e faz assim com o paciente. E ele relatou que a pessoa que acabou de aprender foi lá e já deu o resultado. Então tá muito simples, tá muito prático, tá bem com a linguagem do dentista e os resultados são imediatos. Lembra que na última turma a gente teve gente com 4 horas úteis, tendo um valor 187% a mais de venda, no sentido de uma venda só. Ele ia vender por 1.200, vendeu por 3.450, em menos de 4 horas úteis. É hora de tomar a decisão. O que é a decisão que você pode tomar agora, nesse momento? Fazer parte da nossa lista de transmissão premium no WhatsApp, gratuita. Basicamente, ou você me manda um direct falando eu quero fazer parte da lista, ou você já entra direto clicando no botão lá na bio, #DignidadeOdonto. Vem com a gente fazer o maior movimento de valorização da odontologia do Brasil, onde quem coloca o preço no seu serviço é você. Tá na hora de valorizar as suas 4.000 horas de graduação, um monte de especialização. Eu tenho 4 e quase falei depois. Tem gente aqui que tem um currículo fantástico, mas não está sendo reconhecido e remunerado como tal. Está na hora de você viver essa realidade. Tá certo? Rapidinho. Você acha interessante outra pessoa dar orçamento ou melhor o próprio dentista? Vou responder rapidinho. A venda é pelo dentista. A negociação é quase que tanto faz, porque o paciente compra na venda. Preço não vai ser problema. Como que funciona aqui na minha clínica? Eu não dou preço. Eu vendo. Vender é agregar valor. Negociar, uma secretária consegue fazer isso super bem. Acabou de entrar aqui o Igor, que é meu irmão e meu sócio. Acabou de entrar aqui a Tiara, que é minha auxiliar. E ela sabe disso. Normalmente qualquer pessoa que passa o preço tende a fechar, porque a venda já foi feita e super bem feita. Tá bom, Fernando? Então você pode passar o preço, mas você pode delegar isso que vai dar certo. Porque o importante é aprender a vender, a construir uma experiência que gera vendas. Gente, é isso. Obrigado. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, escreve aqui para mim que valeu a pena estar comigo aqui nessa praticamente 1 hora. E eu tenho certeza que a gente junto vai construir muito resultado legal, tá bom? Toda quinta-feira, 1h30 da tarde, eu tô lançando um programa, uma coisa que a gente chama Você e a Gente, onde na live você pode entrar comigo ao vivo. É como se fosse uma consultoria ali gratuita de alguns minutos, onde eu vou olhar exatamente para a sua realidade. Então a gente tem conseguido que toda quinta-feira, 1h30 da tarde, é rápido o bate-bola, mas que faça sentido. E aí, se agende para estar com a gente nessa quinta-feira, tá certo? Beijo no coração, saúde, paz, prosperidade, valeu demais, valeu a pena, obrigado. Eu aceito a boa energia da gratidão de vocês e também gostaria que vocês recebessem essa minha energia, porque para mim faz muito sentido isso. A odontologia é uma profissão maravilhosa e pode ser vivida da melhor forma possível, tá bom? Valeu, galera do Insta, valeu, galera do Face, valeu, galera do YouTube. Tamo junto, vamos pra cima, bola pra frente. Isso é extremamente comum.
muito comum. Isso é mentira.